Às vezes nós lemos a Bíblia, e não observamos detalhes. O apóstolo Paulo, ele deu uma explicação para a igreja de Corinto aí, no versículo seguinte, no verso 8. Para que não exaltasse pela excelente revelação, foi-me dado um espinho na carne. Aí diz, a saber. Em outras palavras, vocês querem saber que espinho é este? Vocês querem estar informados qual o tipo de espinho que eu tenho? A saber, aí ele fala assim, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. O que é esbofetear, meus queridos? Aqui, ó. Esbofetear. Mensageiro. Mensageiro no sentido espiritual ou mensageiro no sentido físico? É aqui que está a questão. Paulo contou, vocês querem saber que espinho é esse? É um mensageiro de Satanás. Ele resumiu aí. É um mensageiro de Satanás a fim de me esbofetear. Jesus foi esbofeteado com o mensageiro de Satanás quando foi levado à cruz. Alguém batia, profetiza quem te bateu, você não é o Cristo? Olha o mensageiro lá. Pessoa de dois pés. Satanás é opositor, aquele que se opõe. Mensageiro é a pessoa que se opunha ao apóstolo Paulo, jogava na cara do apóstolo Paulo, como se fosse esbofetear. Figura de linguagem. Tem pessoa que fala assim, você me dá um tapa na cara, achar melhor do que eu ouvi aqui lá. Então o texto deixa bem claro que é mensageiro de Satanás, que estava esbofeteando. Pessoas de dois pés, que julgavam na cara do apóstolo Paulo. E tudo isso era Deus. E o apóstolo Paulo querendo que Deus arrancasse esse espinho, ele disse que era mensageiro de Satanás. Vocês querem saber qual espinho é? Um mensageiro de Satanás. Deus, tira da minha vida esse mensageiro de Satanás. Eu estou ilustrando você entender. Arranca esse espinho, porque o espinho era mensageiro de Satanás para me esbofetear. Arranca o mensageiro de Satanás que está me esbofeteando da minha vida. Aí quando você começa a observar, em alguns lugares que eu podia entrar por aí, quem era pessoas que estavam se opondo a Paulo, meu tempo é curto, vou deixar só um texto para você observar. Quando você vê 2 Tessalonicenses 2, versículo 18, lá estava Satanás se opondo a Paulo, para não ir lá em Tessalônica, voltar em Tessalônica a pregar. Aí você vai olhar todo o capítulo 17, de Atos dos Apóstolos, a igreja fundada em Tessalônica, na igreja de Tessalônica, sabe quem que era? Eram os judeus que estavam contra o apóstolo Paulo, que estavam opondo o apóstolo Paulo para que não retornasse lá. Ele saiu correndo de lá. Ele queria voltar, mas Satanás se opunha, impedia. Aí você vai ver todo o contexto, era uma multidão de judeus que estava se opondo ao apóstolo Paulo de retornar à igreja de Tessalônica. Era mensageiro de Satanás. A linguagem bem clara é esta, entendeu?